Fala e aí, pessoal da Filodoxia. Desculpa o atraso, segunda tentativa aí, a gente teve um pequeno probleminha de conexão, mas acho que já vai se resolver. Essa live aqui vai ser sobre a questão da gamificação e do lúdico em sala de aula, como usar os jogos, sobretudo o RPG, a pesquisa do meu querido amigo, colega mestrando do Cefet RJ. O Luciano tá chegando por aí. Olha ele aí! Finalmente, deu tudo certo. E vai dar tudo certo até o final. É assim mesmo. Internet tem dessas coisas, cara. Mas, assim, obrigado. Já começar de antemão. Muito obrigado pelo aceite, assim, de pronto. Você foi muito querido, solícito, desde o início, assim, em participar. O assunto é um assunto que, para mim, é novo. Então, eu estou aqui meio que de entrevistador mesmo, para conhecer, para você apresentar a sua pesquisa, na verdade, e falar sobre esse assunto que eu acho que vai mobilizar muitos professores e alunos também, acredito eu. Antes da gente iniciar propriamente o bate-papo, não sei se para todo mundo, deem um retorno aí, pessoal, mas você tá lagando um pouco, eu não sei, vê se tem aí aquele esquema do celular 2 aí, já vi aí, pede para deixar logado, não sei, que aí de repente tu troca e vai pro outro. Eu tô te vendo meio travado e o áudio tá meio estranho, não sei se vai ter algum problema no decorrer do nosso papo. Posto isto, você me ouve bem? Tá tudo bem? Olha ele aí. Melhorou? Agora o povão agora é sério, hein? Agora então tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, vou reiniciar. Eu estava começando a falar sobre uma divisão, uma distinção de nomenclatura, na verdade, que acho que pode ser um ponto para a gente começar com o público meu do canal e para juntar com a sua pesquisa em jogos, que é essa diferenciação, distinção, a nomenclatura entre Homo sapiens, Homo videns, Homo ludens. Essas três concepções desses homens, assim. E aí eu penso logo em dois grandes cineastas, que é o Kubrick, quando eu penso em 2001, Uma Odisseia no Espaço, eu penso nesse homem que é um primata, que está descobrindo a comunicação, que joga um graveto, e esse graveto se torna uma nave espacial, e tem essa questão de buscar o conhecimento e, ao mesmo tempo, buscar se comunicar. Esse homem que é um homem de escrita, um homem cognitivo, que é o Homo sapiens. Depois vai Giovanni Sartori, vai dizer que vai virar o Homo videns. E aí eu jogo para Steven Spielberg em contraponto ao Kubrick, quando ele faz Jogador Número 1 ou outros filmes que apelam para essa questão de que, em alguma medida, as fases da vida têm certo espelhamento com uma lógica de RPG, onde você não tem uma fase ou um calabouço ou um cenário em que você não é capaz de enfrentar, porque naquele momento da sua vida, a vida te dá ferramentas para enfrentar aquele desafio. Aquela espada mágica, aquela poção que você não tem até então. Então você só vai ter como enfrentar. Eu lembro muito do Jogador Número 1 e da mecânica dos jogos eletrônicos, que é muito assim, né? Você tem lá o tutorial, você tem as fases, e você não tem como enfrentar aquele chefe final se você não tiver passado pelos processos anteriores. Então eu queria começar com essa distinção entre esse Homo sapiens, esse Homo videns e esse Homo ludens, para trazer a perspectiva. E aí eu estou mesmo que me pautando na sua apresentação do seminário do Anísio Teixeira, que você fez lá, até os autores que você trabalhou, você me mandou a apresentação para poder pautar aqui a nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco dessa distinção entre o que o Giovanni Sartori está propondo do Homo videns para o que, salvo engano, como é que é o nome dele? O Huizinga? Huizinga, que fala desse Homo ludens. Qual é essa distinção? Qual é a diferença entre esse homem movido pela imagem e esse homem que se constitui também a partir do jogo? Ah, desculpa, se apresenta um pouco, eu nem apresentei para você, fiquei aqui fazendo mesa aqui para você chegar e nem falei. Eu tenho certeza que tem uma turma que me conhece. Eu sou o professor Luciano Bastos, eu leciono História e Filosofia para o ensino médio, né? Eu sou pesquisador do grupo de pesquisa Filosofia e Jogos, lá do próprio Cefet, onde eu conheci o querido colega Tiago Iribarne.
Eu sou também membro da Ludus Magisterium, que é um grupo que está aí por todo o país, tem mais de 100 pesquisadores que estão trabalhando no lúdico na educação. E eu acabo sendo designer, né? Eu acabo publicando jogos relacionados à educação. Eu tenho 3 jogos na plataforma da Game Maker, uma plataforma de jogos educacionais. E estou agora fazendo o 4º jogo, que é o RPG filosófico. Estou trazendo aí o RPG como uma ferramenta para a sala de aula. E seguindo aí, Thiago, a sua proposição, o que é que eu posso dizer? Quem vai falar para mim, quem vai me dar o entendimento desse homo ludens, né? Que já é uma brincadeira que o próprio Huizinga faz com a questão do Homo sapiens, né? Ele dizer que o homem, antes mesmo de ser sapiens, ele foi ludens, né? É a ideia de que o lúdico está dado aí na natureza, né? Ao mesmo tempo que ele fala que ele não pode ser explicado por nenhum fenômeno biológico, ele não é definido dessa maneira. Se a gente fosse voltar um pouco no tempo, né, dentro das questões que vão aí criar a nossa percepção da realidade com a filosofia, eu diria que, como diz Aristóteles, né, o homo politicus, né, o zoon politikon, é esse homem que constrói as suas relações a partir do social. Então, o jogo, né, nesse sentido, vai ganhar características que vão definir a própria natureza desse homem, né? Se a gente parar para entender que, teoricamente, né, dentro dessa perspectiva da presença do jogo, você está jogando em todos os sentidos, né? Tem o jogo do amor, tem o jogo das relações, tem o jogo político, tem o jogo da conquista, enfim. E, claro, tem o jogo dentro da nossa perspectiva, como um dispositivo cultural, como um artefato histórico. Se a gente for perceber a forma como na África se produziu o Mancala, por exemplo, né? Eu quero convidar os amigos aí que estão assistindo a pensar numa cultura autóctone e ágrafa. Essa cultura, então, como é que ela passa adiante as informações? Para! Falou muito difícil, parecia bula de remédio. Peraí, calma. O que é autóctone? Que? Vamos lá. Falou aí? A cultura autóctone, né, vai ser aquela cultura que não se deixa influenciar por culturas externas. E a ágrafa vai ser aquela que não tem linguagem escrita. Agora eu entendi! Então, como é que essa cultura passa para frente? Como é que ela ensina as outras gerações? E o Mancala, também conhecido como Gebeta, ou como o jogo da semeadura, a versão mais comum dele tem 12 côvados, né, buraquinhos, onde você coloca sementes e você vai passando as sementes. Ele é conhecido também como jogo de contagem e semeadura. Então você imagina que eu tenho 12 côvados, são 12 meses, né? Eu tenho ali 4 grupos de 3 meses. Então eu estou falando sobre ciclos sazonais, sobre plantio, sobre colheita. Então o homem vai acabar encontrando formas, né, enfim, de fazer a manutenção dos seus bens culturais através do jogo também. Se a gente parar para pensar no Egito, quando a gente pensa no Egito, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu vejo as pirâmides, os hieróglifos. E o que é que são pirâmides e o que é que representam os hieróglifos? Comunicação, Para mim é comunicação e rito, né? Exatamente. Enfim. O rito, o sobrenatural, a morte, a jornada da alma é a coisa mais importante para eles. Então, por que não fazer um jogo sobre essa jornada? E aí nós temos o Senet, que é um outro jogo que tem milhares de anos de idade, que está aí para provar que o jogo, como esse artefato cultural, como esse dispositivo cultural também, ele é produzido, né, dentro daquele círculo ali que é o contexto daquela cultura. Hoje, nós temos uma série de pensadores que vão falar o jogo. Quem tiver um pouco mais de interesse, eu aconselho a nossa amiga, a Jenny McGonigal. Ela vai estar falando sobre a realidade, né, em jogo. Ela vai estar fazendo uma... fica espelhado, aí o pessoal às vezes não vê direito. É bom você ler mesmo que fica espelhado. É a realidade. A autora é a Jenny McGonigal. A nossa coordenadora lá do mestrado, a Thaís Silva, ela escreveu um artigo muito interessante, fazendo uma crítica às ideias da Jenny, mas a Jenny ela vem com uma abordagem muito interessante. Ela fala que nunca na história da humanidade o homem jogou tanto. E se a gente parar para pensar que cada um desses celulares dos nossos espectadores aí tem uma miríade de jogos instalados neles, a gente vai concordar com a Jenny McGonigal. Então,
nós jogamos em tudo. Nós usamos o cartão de crédito e se você junta tantas compras, você ganha milhas ou você ganha bônus. E se você paga em dia, você ganha um benefício lá na frente. E se você tem um cartão com nível tal, você está com outras vantagens. Então, aí, talvez, a gente comece a entrar dentro da proposta que você fez, né, da gamificação, que merece, é claro, uma crítica, mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Sim, sim. Então... Eu queria... Desculpa te interromper, já interrompendo. E aí você também fica à vontade, tá? Para me interromper, por favor, que assim, tem sempre um delay e tal. Eu queria já perguntar uma outra questão, meio que emendar mesmo no assunto, que é o mesmo, mas assim, por que o foco em sala de aula nesse Real Play Game, no RPG? O que o formato de RPG, na sua perspectiva de pesquisador e de educador, ele traz que outros formatos não trazem? Porque o nosso aluno ele já está num contexto desse Homo Ludens enquanto gamificado, desde o tablet que era babá dele no Outback, sei lá. Ele foi lá, ele tinha lá o celularzinho dele, a mãe dele deixava ele lá e tal, é tudo depois de 2000 para cá. Então ele já tem essa coisa do jogo, o Xbox e o celular e tal, ele já tem essa perspectiva. Eventualmente até para o aluno, o RPG é novo. Ele vai achar aquilo novo. Muito provavelmente nosso aluno, ele não foi aquele, igual a mim e a você, que aí eu quero agradecer meu querido amigo Éder Montalvão, que foi apresentado a um livro que você tinha que ler o livro com dados, e que você pulava páginas. E que aí, se o dado desse tal número, você ia da página 15 para a página 80 e blau. E ficava, enfim, era um livro vivo, parecia história sem fim. Isso aí, é ele mesmo. É esse mesmo. Isso é muito novo, assim, talvez para o nosso aluno que está acostumado com essa coisa, puxando esse termo que eu usei anteriormente, né, desse homo videns, né, do jogo através da imagem computacional, eventualmente ele é surpreendido por essa coisa analógica e essa não imagem, uma imagem mais mental, de vivência. Porque, primeiro, o que é esse modelo de RPG, talvez nem todos conheçam, e por que esse modelo, esse formato é o que você se detém mais para a sala de aula? O Fábio fez uma observação aí muito boa, que são os jogos de linguagem. Realmente não tem como negar. Wittgenstein. Não tem como negar, não sei, Bakhtin também, não sei, enfim. O trabalho é muito maravilhoso. Bem, jogo, o que você está falando no final das contas, né? A gente está falando, então, de uma intersubjetividade lúdica. Lá vem Luciano com os palavrões dele. O que é que isso quer dizer? Nós entendemos certos termos, certas ideias, certas imagens, certas estéticas que estão ligadas aos jogos. Por quê? Porque eu tenho certeza que você, nerdão, que está me entrevistando, e os nerdões que estão vendo esse vídeo, tem também vários jogos. E nós não temos mais 20 aninhos. Na verdade, no meu caso, eu não tenho nem mais 30 aninhos. Na verdade, eu não tenho nem mais 40 aninhos. Então, se vir adiante, né? Para entender que, mesmo assim, nós somos uma geração de pais que jogam. Então, a geração dos nossos filhos, elas estão passando por um processo em que elas já nascem com essa intersubjetividade lúdica muito mais presente. Nós vivemos, né, eu, você e a galera dos 70, 80 para cá, vivemos a revolução digital, a revolução eletrônica. Eles estão vivendo a revolução digital. Então, certas linguagens, certos elementos estéticos, como, por exemplo, se você vê nas séries, né, a evolução dos personagens, você vê aí She-Ra, você vê Hora de Aventura, né, você vê aí uma série de apropriações que essas mídias já fazem de elementos do jogo e que são compreensíveis para toda essa geração. Bom, sendo essa uma linguagem para a qual a pessoa corre no momento do prazer, corre no momento que deseja ter um lazer, por que não trazê-la para dentro do ambiente educacional, onde o meu objetivo é alcançar esse aluno, criando nele a possibilidade dele gostar, dele amar o que ele está fazendo, né? O Paulo Freire, ele tem uma questão muito interessante, que ele fala que o professor, ao trabalhar o sentido do que ele está tentando ensinar, ele deveria estar criando no seu aluno a curiosidade epistêmica. O que é isso, né? Hoje a gente tem acesso a muito mais informação do que eu e você tínhamos na nossa época. Só que não existe uma orientação no sentido desse poder.
Então, o que é que falta para o meu aluno ter esse interesse? É, de alguma maneira, eu conseguir guiá-lo dentro desse universo de informação para a construção do conhecimento. Trocando em miúdos, se eu consigo fazer uma experiência na sala de aula, que seja uma experiência prazerosa, que seja uma experiência significativa, como dizem dois outros pensadores, chamados Kate Salen e Eric Zimmerman, esse meu aluno vai sair do jogo, depois de passar por aquele círculo mágico do Zinga, né, daquela experiência que é o jogo, ele vai sair dali com a pulga atrás da orelha. E essa pulga que o Paulo Freire está falando, eu estou fazendo um jogo sobre a colonização do Brasil. Eu quero que meu aluno saiba que Cabral chegou em 1500, em Iribororó, mas eu não acho que isso é importante para a formação do conhecimento histórico dele. Eu quero que ele entenda que elementos da relação entre o invasor europeu e o indígena que aqui estava, como é que se deu esse processo? O que é que resultou nesse encontro? Esses processos, talvez, o jogo me permita trazer. Por quê? Porque em vez de eu falar para ele que Cabral chegou, eu falo para ele, você é um índio, você está na praia, Cabral está chegando, como você agiria? E o meu aluno não vai ter essa resposta. Na verdade, nem eu vou ter. Mas no momento em que ele começa a pensar sobre aquele elemento e ele vai no livro para buscar informação, dentro do jogo, dentro da experiência, dentro da ludicidade da proposta, ele está fazendo algo que eu, como professor, lá na frente falando, queria que ele fizesse por ele mesmo, entende? Então, esse elemento ele é importantíssimo para que a gente crie essa relação. Bom, dito isso, por que o RPG, que foi a pergunta que você me fez em seguida? Bem, eu sou professor de filosofia e história. Deu para ver que eu gosto das humanidades. Isso me faz tentar trabalhar com jogos que vão sair um pouco do quantitativo, do matemático, e me ofereçam possibilidades de trazer discussões, apreensão de conceitos e significados, construções de percepções a partir de alteridade. E o que é que o jogo de RPG faz? O jogo de RPG cria um universo ficcional completamente baseado na realidade que tem regras. Esse universo vai oferecer para o meu aluno o ano, a tecnologia, a linguagem, as relações que se dão entre os povos que eu estou apresentando. Então, ele vai permitir que o aluno faça uma imersão em temas, em cenários, em ideias que fazem parte do meu fazer disciplinar, do meu conteúdo como professor. E, como ele simula a realidade, é muito mais fácil estar falando para ele de situações que são espinhosas, vamos colocar assim. Por exemplo, nós vivemos hoje no Brasil um momento em que há uma espécie de crescimento assustador de um pensamento conservador, para não dizer fascista. E não por maldade, não por, enfim, má orientação, mas assim como os dispositivos eletrônicos permitiram que o homem comum alçasse a posição de gerador de conteúdo, que era um espaço unicamente criado, né, e controlado pelas grandes mídias, ele também ajudou a pulverizar muita informação errada, fake news, e aí a gente se perde nesse universo de utilizações negativas dessas plataformas digitais e dessas novas tecnologias. Então, quando eu trago essas discussões, como, por exemplo, né, o fascismo, eu não preciso estar trabalhando com elementos de agora, com essas discussões que estão sendo feitas de personagens que estão aí. Se eu trabalho com meu aluno uma história em que, sei lá, o rei feiticeiro maligno está impondo aos cidadãos um tipo de existência intolerável, e eles fazem parte de um grupo de resistência que está tentando ali mudar a situação, eu estou espelhando, estou criando ambientes que são análogos àqueles da discussão histórica.
é importante entender que eu não estou abrindo mão do conteúdo, né? Esse conteúdo será apresentado para eles de qualquer forma. Mas qual o significado desse conteúdo quando eu só falo para eles e eles leem o texto? E qual o significado quando eles são aqueles autores ali que estão me ajudando a construir uma narrativa, que estão participando do Círculo Mágico, né, que estão trabalhando comigo nesse sentido? Então, a expectativa que nós temos, enquanto pesquisadores, né, no momento que a gente leva isso para a sala de aula, é que esse fenômeno ajude eles a fixarem, se apropriarem, criarem, entenderem, se sensibilizarem. Então, eu escolhi trabalhar com jogo de RPG por causa disso, porque ele cria esse universo e eu jogo o maluco lá dentro e peço para ele remar, entendeu? Eu queria pontuar, eu acho que trazer a questão assim que você falou do Círculo Mágico, né, do Izinga, e eu lembro que você fala de 3 momentos, né? O momento anterior de entrar nesse Círculo Mágico que o jogo de RPG propõe, o próprio círculo, né, esse próprio ambiente criado pelo jogo e o a posteriori. E aí pontuando assim, que antes você mesmo, isso não são palavras minhas, são palavras suas, né? Antes você tem ali questões como o problema, os questionamentos, os medos, enfim. E dentro desse círculo mágico, que é o momento da própria dinâmica do jogo, você tem lá a narrativa, a imersão, a fala, a leitura, etc. E depois você supõe que, né? Aí eu acho que já é uma ideia de espero esse resultado, é um resultado que eu espero alcançar, que é a questão de significar os conceitos, a experiência, etc, etc. Me parece, e aí você me corrija se eu estiver errado, que a gente tem uma questão para mim que é a central, que no RPG, né, nesse universo de regras estabelecidas, onde você veste a pele do outro num espaço-tempo que é recortado dentro do próprio espaço-tempo da sala de aula, que já é um espaço-tempo ficcional, digamos assim, tem lá o tempo do recreio, do intervalo e tal, né? Vocês poderia até puxar Foucault, a questão da docilidade dos corpos e tudo mais, né? Mas dentro desse ambiente, desse círculo mágico, me parece que, para mim, o que, quando você falou no exemplo do colonizador, do invasor e tal, o que fica mais interessante, o que é mais talvez do seu foco, não sei, é a questão de um termo que você usou aí que, para mim, parece fundamental, que é a alteridade. É a questão da empatia, né? Do aluno se colocar no lugar daquele que ora invade, ora é invadida, passa por uma violência simbólica, sei lá, olha só, esse seu nome aqui não é cristão, vamos ter que mudar esse nome aí, aceita outro nome, escolhe outro nome aí, agora você vai se chamar José, tu não tem mais seu nome Yanomami, sei lá. Tem uma violência simbólica ali nessa troca. Qual é o papel, então, aí eu trago a pergunta, tá? Como fazer, em termos práticos, para as disciplinas de humanidades, que são as disciplinas, assim, às vezes o vice-treco do subtroço, em questões de tempo, né, esse tempo de sala, é um tempo por semana e olhe lá, como você consegue, como que você propõe para esse colega professor que está nos ouvindo, como é que você propõe fazer, porque assim, eu suponho, e aí é uma suposição minha, que para fazer atividades de metodologias ativas, né, ou a questão do uso de RPG e jogos, você tem que abrir mão de certos conteúdos ou de certo conteudismo no seu planejamento, que eventualmente se dobra a Enems e vestibulares e tudo mais. Então a minha pergunta é, o que você faz na sua prática, ou o que você recomenda para o professor, para como ele faz a gestão desse tempo de sala de aula? Porque eu acredito que a dinâmica de jogo RPG, ela é um momento de culminância de uma aula padrão expositiva, né, e de pesquisa e tal, e aí se culmina com a experiência da dinâmica do jogo. Como fazer isso em, eventualmente, em um contexto em que você tem, sei lá, um tempo por semana e olhe lá e se muito? Como que você lida com essa realidade dentro de sala de aula? O tempo de aula, o tempo do jogo, etc. Primeiro, a gente pontuar a questão do círculo mágico, quando você fala do efeito dele, é importantíssimo entender que toda vez que eu falo sobre a utilização do jogo, a minha perspectiva é de educador. Então, o círculo mágico ele vai acontecer também como forma de um fazer disciplinar. Por quê? Porque a experiência é mediada pela minha pedagogização do que está entrando como conteúdo nessa atividade. A gente não pode esquecer de forma nenhuma que ainda estamos falando de educação, por mais divertido que seja. Agora, a questão do tempo e do espaço.
uma das formas que eu acredito de resistência ao tempo da fábrica, como diria o Walter Benjamin, e que hoje... O Silvio Galo também fala um pouco disso, né? O Galo ele traz falando de um outro pensador famoso que me fugiu agora, que são os tempos digitais, os tempos hipermodernos. O que é que acontece nesses tempos hipermodernos? Se por um lado eu tinha o relógio da fábrica definindo o tempo desse novo cidadão, né, da virada do século, agora eu tenho o tempo do computador, eu tenho o tempo da internet. E ele é freneticamente mais exaustivo e ele te assedia de várias formas, né, muito mais gravemente. O poder de alienação dele é muito maior. E o jogo tem uma característica muito interessante dele, que ele não produz algo como outros campos aí, outras atividades humanas, né? Ou seja, o jogo, ao produzir a si mesmo, ou seja, ele ser autotélico, né, nesse sentido, ele ser si mesmo, ele é uma forma de resistência a esse tempo que nos é imposto. Porque não é um tempo de produção, é um tempo de lazer, né? Eu estou ali fazendo algo que não vai gerar nada, vai gerar o prazer daquela discussão, vai gerar a experiência que é o próprio jogo. Na sala de aula, a gente faz uma pausa filosófica, que é uma coisa que eu gosto muito do Silvio Galo, que é um momento que você para pensar no que você está pensando. Ou seja, por que eu vou tomar essa decisão? Por que ele agiu dessa maneira? O que está levando o meu colega a falar isso, a agir dessa maneira? Então, mais uma vez, é aquele exercício da empatia sobre o qual você estava falando. Outra coisa, dentro dessa proposta, desses exercícios de empatia, eu fiz um jogo, né? Eu estava testando meu material didático com os meus alunos e eu distribuí personagens para eles. É um jogo de super-heróis sobre a parábola da caverna e outros temas, né, da filosofia. E um aluno, um menino, pegou uma personagem menina e ele veio conversar comigo. Poxa, professor, eu queria jogar com um homem, não sei o quê. Aí eu, por quê? Só que quando eu levantei a ideia, as colegas dele já falaram, mas por quê? Por que você está trocando de gênero? Por que você não está... E ele, conversando com as coleguinhas, entendeu ali que aquilo não tinha um valor real, um peso dentro da proposta. Talvez naquele momento ele tenha parado para pensar em que tipo de construção vem sendo feita sobre ele para ele não querer interpretar aquele personagem feminino. Então, o jogo, além do que eu estou tentando criar, ele já cria um ambiente onde essas discussões acontecem. Não é apenas vocês têm que ler não sei lá, o Foucault, ou vocês têm que ler Platão, ou vocês têm que, porque o tema é esse. Não, ele está ali pensando, antes mesmo de ler, por que aquela indagação está acontecendo. Quanto ao tempo, o que acontece? Infelizmente, a disciplina de filosofia, na maioria das escolas, ela acontece em um tempo de 50 minutos. Qualquer um dos colegas, né, que estão aí assistindo a nossa live sabe que um jogo de RPG não leva menos de 3 horas, 4 horas, né? E eu cansei de virar a noite jogando com os amigos e com a família. Então, o que acontece? Mais uma vez entra o professor como mestre, né? É absolutamente necessário que um educador lúdico jogue, né? Vocês podem ver aqui atrás de mim que o jogo faz parte da minha vida. Eu acho que eu sou um pouco canalha por falar isso, mas a verdade é que você quer usar novas linguagens, conheça essas novas linguagens. Então, o que eu fiz? Quando eu criei o jogo Guardiões, eu criei aventuras de 50 minutos, com 5 cenas de 10 minutos. Os meus alunos passam ali por uma narrativa curta, fazem a colaboração deles, mas é um jogo que foi pensado para a sala de aula. Ele não é aquele jogo comercial, Dungeons and Dragons, Call of Cthulhu, Tormenta. Não, ele é um jogo que foi imaginado para aquele espaço para cumprir uma função. Mas, como, mais uma vez, nós estamos falando que eles são submetidos o tempo todo, bombardeados por essa tentativa de domínio sobre a vida, né, do homem contemporâneo, quando eu rompo com a solenidade da sala de aula,
Ao criar o jogo, eu hierarquizo, né? Eu tiro a hierarquia, eu achato essa hierarquia, porque eu estou conduzindo um jogo, eu estou com eles jogando. Aquelas discussões que eu apresentava, agora estão sendo discutidas pelo grupo, e não é o professor falando e ele anotando. É o professor falando, ele discutindo, o colega discutindo, o professor discute. Então, esse processo, infelizmente, ele tem que caber dentro desses 50 minutos, mas, mais uma vez, ele vai caber porque o professor está fazendo esse processo, ele está trabalhando os conteúdos a partir da ação do jogo, e para isso ele tem que conhecer o jogo. Como eu estou produzindo um jogo pronto, de certa maneira, eu já fiz isso para o meu colega professor de filosofia. Ele vai pegar, ele vai ver que está lá, Rousseau, tema tal, livro tal, a aventura é sobre as ideias do Rousseau. Ela vai ter o mesmo esquema, os 50 minutos, com todos os personagens, todos os elementos. Inclusive, o projeto Guardiões é um projeto vivo. Eu vou abrir o site para professores de todo o Brasil colaborarem com aventuras para que o jogo possa ser acessado e jogado. Então, Thiago, é isso, é conhecer o jogo e lembrar que você tem 50 minutos. Sim. Eu queria... Desculpa interromper. O Fábio fez uma questão aqui que é com relação à ética, como lidar com as questões que surgem de ética e moral dentro desses embates, como, por exemplo, eventualmente aconteceu com o gênero, né, do personagem. Não necessariamente uma questão ética e moral, mas acho que talvez... eu vou passar para você a resposta. Peço, por gentileza, que se você puder ser objetivo nessa, eu queria ir para um outro assunto. Tem um tempo que é deles mesmos, né? Assim, deixar um pouco, ver como eles resolvem os conflitos, né? Para a gente não ficar... Quando você fala mestre, é bom talvez até pontuar, é mestre no sentido daquele que é o gestor da jornada, no sentido do RPG, não no sentido do professor, o mestre, o professor. Sei lá, de repente tem gente que está ouvindo a gente, quando pensa mestre, pensa em professor. É mais o que dá as cartas, o que estabelece as regras e define. Nessa hora, eventualmente, de conflito ético-moral, a gente vai ter que intervir como o mestre, no sentido de RPG, mas acho que cabe também deixar um pouco, ficar de observador, né? Ver como tem uma autogestão ali. Como é que você responde essa questão do Fábio? Sim, é exatamente isso. Na verdade, aquele exercício de alteridade se dá nesse momento, né? A gente tem que lembrar também que outros elementos também vão acontecer ali. Por exemplo, a desinvisibilização desse indivíduo, o poder de fala, né? A exibição do corpo, a exibição das ideias, enfim. Porque o jogo, a mecânica do jogo, dá a cada jogador o turno, a sua vez, a sua rodada. Então, ele não... A sua voz também, né? Eventualmente é um aluno que nem fala, né? Por quê? Até a própria... No microcosmo das relações da sala de aula, acontecem esses apagamentos. Isso não é maldade, isso não é malandragem, isso é uma coisa que acontece. Tem aquele que é mais tímido, tem um que é mais extrovertido, tem um que é mais eloquente. Então, se não for um tema específico da disciplina que eu possa trabalhar filosoficamente, a partir dos pensadores que estão me dando base, eu deixo que eles façam a discussão. Claro que, para que não haja uma digressão, eu intervenho e falo, pô, gente, a discussão tá legal, mas vamos voltar para aquele ponto, daquela parte, porque senão também a gente não consegue levar a atividade, né? Eu queria pontuar e voltar numa questão que você colocou, que, assim, é importante que o professor seja jogador, né? É importante que o professor que vai falar de redes sociais seja usuário, em alguma medida, né? Então, é aquela coisa mesmo... Não sei se é bem esse o termo, mas é uma espécie de lugar de fala, né? Se você vai falar de jogo, ou de jogos, ou de RPG, você tem que minimamente entender do que você está falando. Então, o primeiro convite talvez seja para um certo... Falando em redes sociais, seria o letramento, né? O letramento digital, virtual, etc. Coisa que a gente percebeu, eu percebi muito com os colegas no contexto da pandemia e do isolamento, que você pressupõe que os professores são letrados digitalmente, não são. Eventualmente, os professores pressupõem que seus alunos, por serem millennials, enfim, geração Y, Z para frente, são letrados digitais e não. O professor, às vezes, e o aluno estão nivelados na questão do usuário, não são letrados necessariamente. Então, o primeiro convite, eu acho que é essa questão do professor ser jogador, e de repente ter até guildas de professores e jogadores de RPG para poder
desenvolver um pouco, né? Olha essa ideia. Né? A gente faz uma guilda aí, né, dos professores e jogadores, né? Por que não? A gente faz uma guilda aí de professores. Mas eu queria trazer nesse final um pouco, dentro dessa perspectiva da formação desse professor-jogador, trazer essa ideia do jogo na perspectiva, talvez, que você já colocou ou coloca, que o Walter Benjamin traz, na ideia do jogo como uma espécie de escapismo positivo para esse adulto, né? E depois você vai falar de um outro autor, que agora eu não vou lembrar o nome, Roger Cali, um francês, Calois, que também tem uma parte que você trata do Calois, que você fala dos jogos de vertigem, que para mim são maravilhosos, assim, eu achei muito interessante. Eu queria, então, focar nesse finalzinho, assim, no nosso papel enquanto professor, enquanto adulto da década de 70 e 80, e como é a nossa relação com o jogo. Explica pra gente primeiro, o que é essa ideia do Walter Benjamin de entender o jogo como uma espécie de escapismo dessa realidade, uma forma de jogo que para a criança é uma miniaturização, né, da vida, né? É brincar de casinha, é brincar, né, diminuir as coisas, ao mesmo tempo que você passa essas supostas ou esperadas condutas sociais que a criança vai ter na vida adulta. Mas como é que isso funciona para o adulto? Para o Walter Benjamin, primeiramente. Depois a gente vai para o Calois. Perfeito. Se eu não me engano. O Felipe aqui, o Felipe Gonçalves, ele trouxe uma observação aí que é muito interessante, que é do letramento lúdico. Um dos pesquisadores que faz parte do Ludus Magisterium, que é um dos meus grupos lá aqui de pesquisadores, ele está trabalhando justamente com isso, pessoal. É uma ideia que o Arnaldo está trazendo, o Arnaldo Carvalho, e é muito interessante. Foi a primeira vez que eu vi letramento lúdico, foi com ele. E ele está falando justamente desses primeiros passos que o professor dão, né? Nesse sentido. Walter Benjamin, ele vai fazer uma pesquisa, né? Ali próximo da época dele, né? Ele está escrevendo ali perto de 40. 40, 50. E ele vai falar que durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu a maior explosão assim de compra de jogos e livros, né, ali naquela Europa inserida na guerra. E aí ele vai perceber que quando o homem, né, adulto, enfim, ele está inserido numa realidade intolerável, ele procura formas de sair dessa realidade intolerável, né, insuportável. E uma coisa que é interessante, que tanto o Vygotsky, né, quanto o Walter vão trazer, é que como o homem é coagido, e aí a gente pode falar de Foucault, a gente pode falar de Bourdieu, há um conjunto, né, de signos, né, de cifras, que ajudam ou que coagem ele a tomar certas decisões, a fazer certas escolhas. Isso acaba se reproduzindo no mundo infantil. Então, o homem adulto, a mulher adulta, ela está imaginando o brinquedo para a criança. E o que é que eles dois vão dizer? Eles vão dizer que o brinquedo, não que o homem imagina, né, que o homem adulto imagina para a criança, ele não é brinquedo para a criança, a não ser pela própria criança. Né? Então, isso é interessante. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que o Walter Benjamin e o Pierre Bourdieu estão dizendo é que assim, você compra um negócio maravilhoso para o seu gato e o seu gato vai brincar com a caixa. Tipo assim, é a criança que faz o brinquedo dela. Não adianta você vir com um brinquedo, uma regra. Eu quero a caixa, eu quero isso aí. Cara, você dá o avião, a criança tira a asa e faz o metrô. É um brinquedo, isso é brinquedo por ela. Então, isso é interessante porque essas transformações que a criança vai fazer nesse dispositivo lúdico tem a ver com a forma criativa, como ela está alterando a própria realidade, ou como ela está lidando com essa realidade. Eu assisti o... Isso me lembra, desculpa te interrompendo, isso me lembra muito assim, Labirinto do Fauno, enfim, Crônicas de Nárnia. É tanta literatura que é sempre assim, o pós-guerra, e aí vem esse mundo ludus, esse mundo lúdico, esse mundo mágico, que ajuda a lidar com aquela realidade que é uma realidade muito dolorosa. Isso tem muito a ver com o que a gente está fazendo não, mas vivendo com relação à pandemia, com relação ao isolamento, que eventualmente, olha só, o que eu estou propondo é doideira total. A gente vai falar daqui a pouco dos jogos de vertigem, né, que é a coisa da criança que ficar rodando e perder os sentidos e tal. Eventualmente é a conduta de alguns adultos que estão indo para os bares, indo para as ruas, tipo, meio que para viver um mundo que não tem mais e
meio que, tipo, brincando de uma realidade que já não existe, porque não consegue lidar com essa coisa de que tem que se afastar, de que tem que usar máscara mesmo. Tem a ver isso, essa coisa desse contexto, esse contexto traumático nosso? De repente, daqui a pouco saem alguns estudos nesse sentido, né? De quanto começou a se vender de jogos ou de livros, ou a mesma coisa que o Walter Benjamin verificou no pós-guerra, eventualmente se verifica agora, se você for olhar dados da Amazon, ou da PSN, ou da Xbox, é tipo o indivíduo se refugiando no lúdico para poder lidar com esse contexto. Tem a ver alguma coisa assim? Estou viajando demais? O que acontece? O Walter Benjamin ele está fazendo um comentário no momento em que a produção industrial ela tem um efeito sobre a cultura. Então é muito importante a gente entender o momento que Walter Benjamin está falando. Eu posso dizer para você, por causa do ambiente que eu frequento, do ambiente no qual eu trabalho, que a revolução digital e a revolução tecnológica aliada a plataformas de financiamento. Porque o que acontece? Antigamente você queria fazer um jogo. Você tinha que ir na Estrela, você tinha que ir na Grow, você tinha que ir numa empresa grande para produzir o seu jogo. Hoje você não precisa. Você cria o seu jogo, faz o financiamento no Catarse, faz o financiamento no Kikante e o seu jogo sai. E como é que isso foi possível? A gente miniaturizou uma gráfica e colocou dentro de um computador e de uma impressora. Então hoje, qualquer um com um pouquinho de conhecimento pode produzir o jogo. Então, houve um boom nos últimos 10 anos, né? No desenvolvimento de novas empresas, na criação de novas empresas e na discussão do jogo. Talvez, e aí a gente pode pensar de novo nos tempos hipermodernos, existe uma crise social. E aí a gente pode estar falando do brasileiro e da sua cultura nacional, né? Nós somos colonizados, nós vivemos de uma miscigenação de todo tipo, nós precisamos do convívio, das trocas. Talvez o brasileiro não tenha aquela perspectiva ângulo, né, de relações, que você leva um ano para fazer uma amizade, para visitar uma casa. Se você estiver na Bahia, então, meu amigo, você fez amizade no aeroporto, já está dormindo na casa do cara no outro dia. Então, o brasileiro talvez tenha esse aspecto. Agora, eu não tenho gabarito, eu não tenho conhecimento para dizer se esse fenômeno está associado, né, talvez, a essa coisa do insuportável. O que eu sei é que o digital, e aí a McGonagall talvez contribua um pouco, porque ela trabalha com a psicologia, né, apesar de ser a psicologia positiva dela lá, o digital, de certa maneira, criou um afastamento, né, nessas relações de ambiente lúdico, de certa maneira está rompendo aquele círculo mágico, e as pessoas, né, eu nunca vi, cara, a proliferação de bares lúdicos que aconteceram nos últimos 2 anos aqui no Rio de Janeiro. A gente tem a GOB, a gente tem a Red Jogos, a Ponte HQ, a gente tem uma série de empresas que surgiram para criar espaços para as pessoas se reunirem e jogarem. Em pleno momento em que a indústria de jogos ganha mais que arte e cinema juntas no mundo. Então, é muito doido a gente parar para pensar nisso, né? E tem, nesse contexto, tem a questão dos escape rooms também, né? A coisa meio Jigsaw, jogos mortais. Nesse contexto, eu queria puxar já para a gente meio que se encaminhar para o fim, que é o Kaloa. Eu falei certo dessa vez? Roger Kaloa? O Roger Kaloa é um autor que você trabalhou no final da sua apresentação, lá no Anísio Teixeira, e eu gostei muito da distinção que ele faz entre as diferentes formas e possibilidades de jogo. Eu queria pontuar e focar em 2 específicos aqui, mas aí eu vou citar rapidamente, só para o nosso ouvinte ter uma noção. Ele fala do jogo do Agon, né? São jogos de disputa e competição, tipo xadrez, damas, etc. A Leia, que é corrida. A Leia, que é a questão de sorte, risco e azar. A gente pode pensar em loteria e cavalos e essas coisas, né? Jogo de aposta. E eu queria focar nos 2 últimos, que é o Mimicry e a questão do Helix, ou os jogos de vertigem. O Mimicry, eu acho que tem o que mais se aproxima ao que a gente falou na descrição, no formato que é o jogo do RPG, né? Que é um jogo, uma forma de jogo baseada no mimetismo, né? Na mimesis de uma realidade, de uns atores, etc. Mas o meu fascínio aqui é a questão dos jogos de vertigem. Assim, que você pode explicar para a gente bem melhor.
que é a questão da criança que, sei lá, tem muito isso em vídeo cacetado e tal, que bota a testa num graveto, começa a girar e vai bater lá na pinhata e tal. Isso a criança está fazendo e o adulto também está querendo ir lá fazer. O que é esse jogo de vertigem e qual o papel desse jogo de vertigem? E por que a gente replica tanto isso? O Kaloa, ele tentou dar continuidade a algumas categorizações que o Huizinga estava fazendo. E ele percebeu que existem jogos que se aproximam de ordem e tem jogos que se aproximam de sensações, né? Que ele vai chamar de paideia e ludus, né? Ludus seria a regra, seria um jogo muito próximo de uma experiência racional. Enquanto que a paideia seria esse espírito livre da brincadeira, da sensação. Que Sério? Eu jurava que era o contrário. Eu jurava que era o contrário. Olha aí, eu entendi errado. O ludus dele é... Paideia, para mim, dá a ideia de educação e tal, e o ludus... Pois é. Legal. Eu não consegui abordar isso naquela palestra. Ele tem uma escala muito interessante. Mas, por fim, o Unix, então, é uma palavra que está associada ao grego, que tem a ver com aquele turbilhão de água, né? Aquele redemoinho lá. E também tem a ver com a dança védica, daqueles rapazes, daqueles homens que dançam girando. Uma saia, né? Isso, é uma espécie de transe que eles entram, é religioso. Então, é dessa experiência que ele está falando. Nós estamos firmemente enraizados em experiências concretas e confortáveis, e em algum momento nós queremos que essa realidade, né, que essa tranquilidade seja rompida bruscamente. Então nós temos as experiências das crianças, porque elas vivem uma fase sensório, né, muito ativa quando elas são muito novinhas. E nós temos aqueles indivíduos que estão sob o efeito recreativo de substâncias, ou que realmente... Eu adoro o jeito comedido, efeito recreativo de substâncias. Gostam muito de se arriscar. E aí nós temos o rapel, nós temos o bungee jump, nós temos a montanha-russa. Há uma ruptura, há uma brusquidão, né, naquelas sensações que nos são confortáveis, que não são comuns, elas são rompidas ali. Eu não consigo imaginar. Eu tive uma sensação dessa, desculpa, eu tive uma sensação dessa quando eu fui num brinquedo chamado Kabum, né, que é um elevador que desce de repente, que a minha alma ficou e meu corpo desceu. Exatamente. Me senti desenho animado. Tipo, eu não consigo pensar em nada. Eu fiquei pensando por que eu fui lá, mas eu acho que eu fui por isso, né, para sentir esse negócio. Eu não consigo pensar em nada mais aterrorizante que um salto de paraquedas. Ó, o Adriano tá falando aí, é a dança surf mesmo. São os surf. Então, é isso, né? O Kaloa percebeu isso, ele tem uma sensibilidade muito interessante. Mas, assim, para quem quiser se aprofundar mais, a Jane McGonigal, a Kate Salen e o Eric Zimmerman, eles vão pegar todos esses teóricos e vão criar umas tabelas e vão fazer umas avaliações. É a série, né? Regras do jogo, né? A série de livros, Regras do Jogo. Assim, quem quiser baixar gratuitamente, isso aqui é um pequeno livrinho do Mastrocola. Ele já oferece uma introdução aos temas que a gente discutiu aqui. Esse daqui, que é gamificação na educação, é gratuito. E tem, inclusive, material da Aracy Catapan, que a gente leu lá no curso do Cefet, né, naquela aula sobre o currículo. E a UERJ também tem o Jefferson José Retondar, que também vai trabalhar a questão da teoria dos jogos, que eu posso sugerir aí para os colegas que estão assistindo a live e que querem se aprofundar um pouco. Repete o nome do primeiro, por favor. O primeiro que você mostrou aqui. Vicente Martim Mastrocola. É o Ludificador. De graça na internet. Ele foi feito para isso. Assim como gamificação na educação, que é da Pimenta Cultural. Também você baixa de graça. É um livro até com bastante conteúdo sobre vários trabalhos, enfim, de pesquisadores aí brasileiros que estão falando sobre o tema. Eu queria terminar primeiro agradecendo você, Luciano. Muito obrigado aí pelo seu tempo. De verdade, eu sei que assim, esse tipo de assunto, ou esse assunto, cabe numa série de 2 ou 3 lives. Não dá para fazer isso numa aula de 50 minutos. Um assunto que eu gostaria de tratar é como fazer uma espécie de didatização através do jogo, como professor, porque
de novo, vai para o letramento lúdico do professor, né? Como que ele vai pegar aquele conteúdo dele e fazer desse conteúdo que dá no planejamento dele uma experiência lúdica, uma experiência de jogo. Isso é uma coisa que a gente não conseguiu tratar, mas acho que a gente já pode até combinar no final desse mês aí de agosto, a gente já combina uma segunda rodada. Se despeça do pessoal, por favor, e já de antemão, muito obrigado. Eu sei que estou fazendo isso antes porque quando dá 30 segundos me avisa. Beleza. Então é muito, muito rápido, né? Gente, obrigado vocês que estão aí assistindo. Thiago, obrigado pelo convite, você é demais. Thaís, a gente conversa, o Thiago aí fez o convite, a gente vai ter que terminar, mas a gente volta aí no outro momento. Muito obrigado. Não, com certeza a gente faz. Espero que vocês tenham curtido. Luciano. Obrigado, pessoal. Não, o Luciano vai dar esse curso aí. Ele vai ser o nosso mestre na guilda dos professores jogadores, entendeu? Essa guilda acho que começou a nascer aqui hoje, hein? Eu acho, hein? Verdade. Vamos falar com o pessoal de pesquisa, vamos fazer essa guilda dos professores aí para fazer esse letramento aí. Gente, muito obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez, Luciano, e até a próxima, pessoal. Tudo bom. Tchau, tchau. Bons jogos aí para vocês. Valeu. Tchau, tchau.